Pronto, então agora vamos falar sobre as anomalias que resultam do processo de desnormalização. Portanto, já sabemos que quando eu desnormalizo, quer por adição de coluna redundante, quer por adição de coluna derivada, vamos acrescentar campos que vão ter o mesmo valor que campos que estão noutra tabela, ou resultam de cálculos. Seja como for, quando nós estamos a acrescentar esta redundância, temos de ter o cuidado de quando fazemos as operações de escrita, que são insert, delete ou update, nessas tabelas envolvidas, que cuidados é que temos que ter de modo a que a base de dados se mantenha consistente. E é isso que temos que ter, cuidado. Isto é importante porque estes cuidados que temos que ter nas operações de escrita depois vão se traduzir em procedimentos ou funções na base de dados ou na aplicação que vocês desenvolverem. Nesta disciplina vai ser na base de dados, que vocês vão ter que desenvolver, e vão mesmo desenvolver código para dar resposta às anomalias que vão ser introduzidas resultante da desnormalização. De modo que a base de dados funcione sempre bem. Ora, então, quando num processo destes, que envolve tipicamente duas tabelas, não tem que ser necessariamente assim, mas tipicamente envolve duas tabelas, significa que nós depois temos que ver o insert, delete e update em cada uma delas, a ver se são afetados pela desnormalização que nós introduzimos. Está bem? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vou começar com este, que é até por a desnormalização por adição de coluna redundante. O que é a desnormalização por adição de coluna redundante? É um campo numa tabela, que eu também vou pôr noutra tabela, para tornar o quê? As queries mais rápidas. Está bem? É sempre por isso. Ora, então, vejam este exemplo. Muito simples, que é só assim. Um médico tem várias consultas e cada consulta é só do médico. Está bem? Portanto, no médico temos o ID do médico, o nome. Na consulta temos, ok, a pessoa foi à consulta, tem o relatório, a data, e temos aqui a chave estrangeira que liga a tabela da consulta ao médico. Está bem? Que é um relacionamento de um para muitos. Certo? Ok, pronto. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos supor que fazem-se muitas consultas, agora é consulta e consulta, muitas pesquisas à base de dados, aqui à tabela consulta, e que eu quero saber qual é o relatório, mas quero saber qual é o nome do médico que fez aquele relatório. Ora, como é que eu consigo saber qual é o nome do médico? Eu, para saber o nome do médico, tenho que ir aqui à chave estrangeira, pesquisá-la na tabela do médico para obter o nome, certo? Mas se por acaso eu faço muitas pesquisas dessas e isto está a ficar muito lento, então eu posso ser levado a desnormalizar por adição de coluna redundante. Qual era a desnormalização que vocês fariam? Adicionar o nome na tabela de consulta. Colocar o nome do médico na tabela das consultas. Muito bem. Se eu fazer isso, quer dizer que as minhas pesquisas à tabela da consulta, querendo ter também o nome do médico, já são mais rápidas. Já não tenho que ir à outra tabela. Muito bem. Ok, então, acrescentei aqui esta coluna nome do médico, que é uma coluna redundante, e como é uma desnormalização que eu fiz, isto vai-me... vou ter a introdução de várias anomalias, tipicamente envolvendo a tabela médico e envolvendo a tabela consulta. Correto? Então vamos ver, pelo menos alguns exemplos, está bem? As anomalias surgem quando se fazem
operações de escrita na base de dados. E as operações de escrita são o insert, o delete e o update. Está bem? Então vamos ver aqui as anomalias geradas por essa desnormalização. Então vou começar. Para já, uma anomalia. Quais são as anomalias? São inseridas quando eu faço um insert na tabela do médico. Está bem? Deixem ver. Portanto, estou nesta tabela. Se fizer um insert na tabela do médico, o que é que isso significa? Estou a inserir um novo médico, certo? Imaginem que isto é uma clínica, tinha 3 médicos, veio mais outro médico. A pergunta que faço é, eu, pelo facto de estar a inserir um novo médico, isso afeta-me a minha redundância? Não. O novo médico ainda nem sequer tem consulta, portanto não tenho... Está resolvida por desenho. Eu digo aqui, esta situação encontra-se resolvida por desenho, ou seja, nem preciso de fazer mais nada. Está bem? Pronto. E depois eu tenho aqui, ok. Agora posso ver a outra coisa. Análise de uma anomalia de insert na consulta. Pronto. Então, a outra situação é, faço um insert na tabela da consulta. Será que isso tem a ver aqui com a redundância que eu criei? Então, quando eu faço um insert numa consulta, significa, o médico fez mais uma consulta. Então, que cuidados é que eu tenho que ter? Vai ter um ID de consulta, vai ter um novo relatório, vai ter uma nova data e tem aqui a chave estrangeira do médico. E relativamente à coluna redundante, o que é que tem que se fazer? Tenho que a preencher, certo? Como é que eu preencho a coluna do nome do médico? Tenho que ir à tabela do médico, ver qual é o nome para aquele ID e colocar na consulta o nome desse médico. Estão a perceber? Creio que, pronto, eu tenho aqui a resolução da anomalia de insert na consulta. Eu tenho que fazer um select do nome do registro relacionado na tabela médico. Tenho que fazer uma pesquisa à tabela do médico, cujo médico tem aquele ID e quando faço o insert na tabela da consulta, faço o insert colocando logo o nome do médico. Está bem? Portanto, é isso que eu faço. É de fazer um select à tabela do médico e um insert na tabela da consulta. Está bem? Estão a perceber como é que isto das anomalias é analisado? Portanto, tínhamos aqui um insert na tabela do médico e um insert na tabela de consulta. E agora posso ir ver aqui um delete na tabela do médico e depois um delete na tabela da consulta. Pronto, aqui a situação é o delete na tabela do médico. Se o médico já tem consultas, nem deixa fazer. A base de dados nem sequer deixa fazer. Se não tem, também apaga e também não há problema nenhum. O delete na tabela consulta. Tem a tabela consulta onde tem o nome do médico. Se eu faço um delete, também não tenho que me preocupar com isso, certo? Ok, estou a perceber. Falta ver o update. E se fizer um update na tabela do médico? Ok, o update, o médico ali até só tem aqueles atributos, mas imaginemos que o update é no vencimento do médico. Isso também não me afeta nada. Agora, se o update é no nome do médico, por exemplo, casou-se e mudou o nome, ou, sei lá, quis mudar o nome, ou houve um erro e mudou o nome, então sim, se mudou o nome do médico, eu tenho que ir pesquisar todas as consultas daquele médico e alterar o nome para o novo nome, certo? Então, o que é que isso faz? Em termos de resolução desta anomalia, há um update na tabela do médico, houve uma alteração do nome na tabela do médico, e implica uma alteração do nome em todos os registros relacionados com aquele médico na tabela das consultas. Estão a perceber? Acho que faz sentido, certo? Este caso até dá origem a uma transação porque são 2 updates, são 2 operações de escrita. Isto vai ser importante quando dermos transações, está bem? É bom que saibam isto. Para já ainda não tenho que saber o termo de transação, mas iremos falar nisso mais tarde.
Já agora, só falta aqui um update na tabela consulta. Pronto, e temos aqui várias situações aqui desse update. Uma delas é, imaginemos que eu faço um update na consulta alterando o nome do médico. Ok, não posso, tenho que fazer tenho que alterar o nome do médico só para o nome do médico. Não posso deixar de alterar por outra coisa qualquer. Está bem? Se não afeta o nome do médico, então, em princípio, nem preciso tenho que ter atenção se estou a afetar a chave estrangeira. Imaginemos que não é aquele médico, é outro médico. A alteração que eu fiz na consulta não é o Manel, mas é o Jaquim. Certo? Então tenho que atualizar o nome do médico de acordo com o que estiver na tabela. Pronto. Então, aqui neste documento, vocês podem ver, eu até analiso as várias situações que podem ocorrer e depois ponho aqui as soluções. Está bem? E depois disto, ainda podem ver o exemplo de desnormalização por adição de coluna derivada. Mas eu creio que já estão a perceber a ideia. Isto aqui não é receitas, temos que pensar nestas situações, está bem? Eu tenho aqui estes exemplos que vos podem ajudar a vocês a analisar, mas aquilo que é importante é vocês perceberem que temos sempre inserts, deletes e updates nas duas tabelas e temos que os analisar com cabeça, está bem? E para já, acerca disto, era o que vos queria mostrar.